Vamos lá, pessoal, continuar aqui, resolução de questão de direito ambiental do exame de ordem. Tendo em vista a elevação da temperatura do meio ambiente urbano, bem como a elevação do nível dos oceanos, a União deverá implementar e estruturar um mercado de carbono, em que serão negociados títulos mobiliários representativos de emissão de gases de efeito estufa evitadas. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente tem de fundamentação. A gente tem a Lei 12.187, que fala sobre a Política Nacional das Mudanças do Clima, e dos objetivos é o estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões. Mercado brasileiro de redução de emissões é o nome técnico do mercado de carbono no Brasil. E a gente tem lá no artigo 9º, falando o seguinte: o mercado brasileiro de redução de emissões será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuro, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissão de gases de efeito estufa evitadas certificadas, certo? Então vamos lá ver aqui as opções. É possível a criação de mercado de carbono, tendo como atores exclusivamente a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Errado, né? Se vai ser negociado em bolsa de valores, é aberto ao público em geral. Não é constitucional a criação de mercado de carbono no Brasil, tendo em vista a natureza indisponível e inalienável de bens ambientais. Errado, meu amigo. Tem uma lei falando sobre isso, a gente acabou de ver. A criação do mercado de carbono é válida, inclusive sendo operacionalizada em bolsa de valores aberta a atores privados. Tá aí, é isso mesmo. A implantação de mercado de carbono pela União é cogente, tendo o Brasil a obrigação de reduzir a emissão de gases de efeito estufa estabelecida em compromissos internacionais. Incorreto, não é cogente. Vamos para a próxima. Está aqui, confirmação da resposta. Está aí, letra C. Ao estabelecer a estrutura de remuneração e de cobrança de tarifas relativas à prestação de serviços de limpeza urbana, a autoridade considera contraprestações variadas para o bairro XY, tendo em vista o nível de renda da população da área atendida. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta, considerando que a lei da Política Nacional de Saneamento Básico, certo? Então vamos ver aqui o que a lei fala que a gente precisa saber. Política Nacional de Saneamento Básico: as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar as características dos lotes e das áreas que podem ser neles edificados, o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio, o consumo de água e a frequência da coleta. Então vamos ver aqui quais são as opções. Letra A estrutura de remuneração está correta, sendo obrigatória a concessão de isenção de tarifa aos moradores que recebem até um salário mínimo. Não, isso aqui não é correto. A estrutura de remuneração, com base em subsídios para atender usuários e localidades de baixa renda, pode ser estabelecida. Exatamente, é isso aqui, a gente acabou de ver. C. A política de remuneração proposta não é válida, uma vez que qualquer distinção tarifária deve ter relação direta com o peso ou volume médio coletado. Não é só isso. A gente acabou de ver na lei que não é só isso. A política de remuneração não é válida, sendo certo somente é possível estabelecer diferenciação tarifária considerando o caráter urbano ou rural da área de limpeza. Errado, a gente viu. Letra B é a resposta correta. Vamos para mais uma. Nos termos da Lei 11.445, que é a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, assinale a alternativa que indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. Essa questão aqui é uma questão muito boa de dedução. Eu sei que você provavelmente não leu, não vai ler, e vai ser essa lei é um
uma lei que vai passar, se cair, caiu e você vai dar aquele chute. Mas vamos lá. O que a gente está falando de saneamento básico? A gente está falando de tratamento de água, tratamento de lixo, tratamento, tudo nesse sentido. Então, a gente tem que procurar uma resposta aqui que está fora desse grupo, né? Então, vamos lá. Esgotamento sanitário é lixo, né? É lixo. Então, não é isso aqui. Manejo de águas pluviais urbanas. Água pluvial é água de chuva. Ela não é reaproveitada. Então, não de forma urbana, né? Mas zona rural, sim. Ou seja, é saneamento, é sujeira. Água de chuva é sujeira. Limpeza urbana, sujeira também. Sobra quem? A administração de recursos hídricos. Ele quer que você confunda o uso da água com saneamento básico. O uso de água, concessão de uso de água, de outorga, de exploração de água, não é saneamento básico, tá ok? Então vamos ver aqui a fundamentação dessa questão. Tá lá, ó. Política Nacional de Saneamento Básico, para fins dispostos nessa lei, considera saneamento básico, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, certo? Então tá aí, resposta correta, letra D. Vamos para a próxima. Os municípios... Opa, risquei aqui sem querer, mas vamos lá. Os municípios A, B, C e Y, X, Y, Z estabeleceram uma solução consorciada intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos. Nesse sentido, celebraram um consórcio para estabelecer as obrigações e os procedimentos operacionais relativos aos resíduos sólidos do serviço de saúde, gerado por ambos os municípios. Sobre a validade do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui a fundamentação. Política Nacional de Resíduos, artigo 18. A elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos dessa lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Aí, parágrafo 1º, serão priorizados no acesso a esses recursos os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos recursos sólidos, incluída a elaboração e implementação de um plano intermunicipal, ou que se inserem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no parágrafo 1º do artigo 16, que são os estaduais aqui. O que ele está dizendo? Olha, a União tem uma grana para gestão de resíduos, mas vai ter prioridade a receber essa grana os municípios que se juntarem. Cara, junta 3, 4, 5 municípios ali, ó, a gente vai cuidar do nosso lixo aqui de forma conjunta. E aí você tem prioridade no acesso a esse dinheiro federal, certo? Então vamos ver aqui, não é válido, uma vez que os resíduos de saúde não fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo disciplinados por lei específica. Fazem parte, sim. Os resíduos de saúde, que são aqueles resíduos de hospital, fazem parte, é uma parte importante da Política Nacional de Resíduos. B. É válido, sendo que os municípios A, B, C, X, Y, Z terão prioridade em financiamento de entidades federais de crédito para o manejamento de resíduos sólidos. É isso aqui, a gente acabou de ler exatamente isso. É válido, devendo o consórcio ser formalizado por meio de uma sociedade de propósito específico, com a forma de sociedade anônima. Não tem isso, claro que não. É válido, tendo como conteúdo mínimo a aplicação de 1% da receita corrente líquida de cada município consorciado. Isso aqui é muita grana. Claro que não é verdade isso aqui. Então, resposta correta, letra B. Vamos para mais uma. O município de Fernandópolis, que já possui aterro sanitário, passa por uma grave crise econômica.
Diante disso, o prefeito solicita auxílio financeiro ao governo federal para implantar a coleta seletiva de resíduos, que contará com a participação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Sobre o auxílio financeiro tratado, assinale a afirmativa correta. Vamos ler aqui a fundamentação. Artigo 18, a elaboração do plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, a gente acabou de ler, né? Esse artigo. Serão priorizadas nos recursos da União os municípios que se associarem com soluções consorciadas intermunicipais e 2, implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda. Então, vamos lá. Não será possível auxílio financeiro sob pena de violação ao princípio da isonomia com relação aos demais entes da federação. Não é verdade, a gente tem lá previsão na lei. Não será possível auxílio financeiro, uma vez que a coleta seletiva de resíduos sólidos do município de Fernandópolis está sendo realizada parcialmente por associação privada. Não, mas é exatamente isso que a gente quer, é possível. Com o auxílio financeiro, o auxílio financeiro é possível, desde que o município possua até 20 mil habitantes, ou seja, integrante de área de especial interesse turístico. Não, não tem isso aqui não. Então, letra D, o auxílio financeiro é possível desde que o município elabore plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. É exatamente isso aqui. Opa! Vamos lá. A gente tem mais uma, essa questão aqui é do 24º exame de ordem. Vamos lá. Damião, proprietário de terrenos não utilizados, mantidos para fins de especulação imobiliária, é notificada pela autoridade pública municipal, uma vez que seu terreno está incluído no plano diretor do município XYZ e a Lei Municipal 123 determinou a edificação compulsória e a aplicação de IPTU progressivo no tempo. O que é a edificação compulsória? É quando o município determina que você tem que construir naquele terreno, certo? E a aplicação de IPTU. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui o que a gente tem de fundamentação para esse caso. Estatuto da Cidade, artigo 4º, para fim dessa lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, institutos jurídicos e políticos, como parcelamento, edificação ou utilização compulsória. O pessoal acha que não é a mesma coisa, mas quando ele botou aqui o adjetivo para o final, é parcelamento compulsório, edificação compulsória e utilização compulsória, tá ok? Não é só a utilização que é compulsória, tá ok? Artigo 5º. A lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. A transmissão do imóvel por ato inter vivos ou causa-mortes, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º dessa lei, sem interrupção de qualquer prazo. Então, vamos ver aqui do que a gente está falando. Caso não seja cumprida a notificação no prazo estabelecido, o poder público procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, o qual pode ser majorado indefinidamente até que alcance o valor do bem. Você já pensou um IPTU que o preço é o preço do imóvel? Claro que não. Então, vamos lá. Ainda que Damião transfira o imóvel, a obrigação de edificação compulsória é transferida aos adquirentes, sem que haja interrupção dos prazos previamente estabelecidos pelo poder público. É exatamente isso aqui. Letra B. O poder público municipal poderá desapropriar o imóvel de Damião mediante pagamento de indenização justa, prévia em dinheiro, que refletirá o valor da base de cálculo do IPTU. Não está errado isso aqui. Letra D. Não há consequência jurídica no descumprimento. Já pensou? Tendo em vista que a não autoexecutoriedade nos atos do poder público, em tema de política urbana, não autoexecutoriedade nos atos do poder público em tema de política urbana,
sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. Claro que isso não acontece, então a resposta correta está aí, é a letra B. Vamos para mais uma. Bolão Limitada, sociedade empresária, pretende iniciar atividades de distribuição de pneus no mercado brasileiro. Para isso, contrata uma consultoria para, dentre outros elementos, avaliar sua responsabilidade pela destinação final dos pneus que pretende comercializar. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Bom, o que a gente tem aqui de fundamento que a gente precisa saber? Política Nacional de Resíduos Sólidos. São obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa. O que é logística reversa? É quando quem produz aquele produto é obrigado a recuperar aquele produto depois que ele foi utilizado, certo? Então, por exemplo, aqui no caso é pneu. A logística reversa é assim, ele te vende o pneu, você vai lá, bota no seu carro, usa. Depois que acabou, o mesmo cara que me vendeu é obrigado a tomar de volta e dar tratamento adequado àquilo, certo? Então, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, de manejo dos resíduos sólidos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 3 pneus. Está aqui. Opa! Vamos lá. Opa! Vamos lá. Apertei sem querer aqui, mas está aqui. Então, logística reversa ele tem que fazer no caso de pneu, certo? Então, vamos ver aqui as respostas. A destinação final dos pneus será de responsabilidade do consumidor final. Errado. A sociedade empresária, e ele ainda fala aqui na primeira, ó, serviço regular de limpeza urbana. Não, a lei é bem clara. A sociedade empresária será responsável pelo retorno dos produtos após uso pelo uso do consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana. É isso aqui mesmo. C. A destinação final dos pneus, de responsabilidade solidária do distribuidor e do consumidor final, não é responsabilidade solidária entre distribuidor e consumidor final. O consumidor final está fora. E também não é no serviço público de limpeza urbana, certo? Previamente à distribuição dos pneus, a sociedade empresária deve celebrar convênio com o produtor para estabelecer proporcionalmente as responsabilidades na destinação final dos pneus. Não tem essa previsão também não. Então, resposta letra B. Ok? Vamos para mais uma. O governo federal, tendo em vista grande dificuldade em conter o desmatamento irregular em florestas públicas, iniciou o procedimento de concessão florestal para que particulares possam explorar produtos e serviços florestais. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Lei 11.284, artigo 3º, para fins dos dispositivos nessa lei, considera-se concessão florestal, delegação onerosa, feita pelo poder concedente do direito de praticar manejo florestal sustentável para a exploração de produtos e serviços na unidade de manejo, mediante licitação, a pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre a capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo determinado. Artigo 13. As licitações para a concessão florestal observarão os termos desta lei e, supletivamente, da legislação própria, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Parágrafo 1º. As licitações para a concessão florestal serão realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso, certo? Então, o que é a concessão florestal? Você tem uma floresta, o poder público vai lá e fala assim, ó, pode explorar aqui a floresta de forma sustentável, com um plano e tudo mais, você vai me pagar por isso, certo? E a União faz isso através de uma licitação, que tem que ser na modalidade de concorrência. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Essa concessão é antijurídica? Não, amigo, está na lei. Uma vez que o dever de tutela do meio ambiente é intransferível e inalienável. Certo, mas
tutela do meio ambiente não quer dizer que o meio ambiente é imutável. Que você, não, tem uma árvore, ele não pode nem passar perto. Não, não é isso. Essa concessão, que tem como objeto o manejo florestal sustentável, deve ser precedida de licitação na modalidade de concorrência. É isso mesmo. Essa concessão somente é possível para fins de exploração de recursos minerais pelo concessionário. Está errado. Essa concessão somente incide sobre florestas públicas estaduais e, por isso, a competência para sua delegação é exclusiva dos estados, o que torna ilegal sua implementação pelo IBAMA. Está errado. Vamos lá pegar a letra B. No custo de obra pública de construção de represa para fins de geração de energia elétrica em rio que corta 2 estados da federação, a associação privada Só Rio propõe a ação civil pública, buscando a reconstituição do ambiente ao status quo anterior ao início da construção, por supostos danos ao meio ambiente. Considerando a hipótese, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que a gente tem aqui de fundamentação. Lei 7.343, artigo 5º, em caso de desistência infundada, isso aqui é a lei da ação civil pública, certo? Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa da ação, né? Então, vamos ver aqui. Caso a associação Sorrio abandone a ação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Matou logo de cara, é isso mesmo. Letra B. Caso haja um inquérito civil público em curso, proposto pelo MP, a ACP será suspensa pelo prazo de 1 ano. Não, claro que não, não é isso. Como o bem público objeto da tutela judicial está localizado em mais de um estado da federação, a legitimidade ativa exclusiva para a propositura da ação civil pública é do Ministério Público Federal. Não, isso aqui é a lógica de licenciamento. Quando está localizado em mais de um estado, a competência de licenciamento é do IBAMA. Então, ele quis te enganar aqui, não é isso não. Caso o pedido seja julgado improcedente por insuficiência de provas, não será possível a propositura de nova demanda com o mesmo pedido. Errado. Então, resposta correta, letra A. Vamos ver aqui, é isso mesmo. Mais uma. O Estado Y pretende melhorar a qualidade do ar e da água em certa região que compõe o seu território, a qual é abrangida por 4 municípios. Considerando o caso, assinale a alternativa que indica a medida que o Estado Y deve adotar. Vamos pegar aqui o que a gente tem de fundamento. Constituição Federal, artigo 164, a União, mediante lei, poderá, para a realização de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas, certo? Então, beleza, artigo 158 pertence aos municípios. Isso aqui já é a lei tributária, a parte tributária da Constituição. O que ele vai dizer? De toda a arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias, que é o ICMS, uma parcela vai para o município, que é 25%. Ou seja, o Estado arrecada o ICMS, mas 25% dessa arrecadação vai ser distribuído pelos municípios daquele Estado. Como é que vai ser distribuído? 65% vai para onde aquela operação foi realizada. E outros 35% vai ser de acordo com o que uma lei estadual prevê. É aqui que é a fundamentação do chamado ICMS ecológico, ou ICMS ambiental, certo? O que acontece? As leis colocam, os estados colocam que municípios que atinjam padrões ambientais recebem uma fatia maior desses 35%. Tá entendendo? Então é isso. O que a gente precisa saber para responder essa questão? Competência da União para estabelecer regiões metropolitanas e como é que funciona a lógica do ICMS ambiental, certo? Então eu vou apagar isso aqui.
A gente vai vir aqui, vamos lá. O que é que o Estado Y deve adotar? Instituir região metropolitana. Errado. Isso aqui é a União que faz. Não tem como o Estado fazer, está na Constituição. Por iniciativa da Assembleia Estadual, editar a lei definindo a região composta pelos municípios como área de preservação permanente. Cara, isso aqui, como é que você vai dizer que um município inteiro é uma área de preservação permanente? Não tem como. Foge o objeto da área de preservação permanente, que é a proteção de um bem ambiental específico. Você não pode atribuir o município inteiro, ainda mais 4, sei lá quantas regiões, 4 municípios, eu acho que ele falou aqui, como uma grande área de preservação permanente. Isso não existe. Então, a B está errada. Editar lei complementar de iniciativa do governador do estado, qual imporá níveis de qualidade a serem estabelecidos pelos municípios, sob controle e fiscalização do órgão ambiental estadual. Não, isso aqui também não existe. Então, sobra a letra D, incentivar os municípios que atingirem as metas ambientais estipuladas em lei estadual por meio de distribuição de parte do ICMS arrecadado nos limites constitucionalmente autorizados. Isso aqui é o ICMS ecológico. Beleza? Tá aí a confirmação, é essa mesmo. Vamos para mais uma. O inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição da República prevê a proteção da fauna e da flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, enquanto que o parágrafo 1º do artigo 231 do referido texto constitucional estabelece que são terras indígenas as habitadas por eles em caráter permanente e que podem ser utilizadas por esses povos desde que necessárias ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural. Vamos ver aqui o que a gente tem de fundamentação. Lei 12.651 é o Código Florestal. São isentos de PMFS. A exploração, esse PMFS é o Plano de Manejo Florestal Sustentável, certo? Então, são isentos. Inciso 3º. A exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5º do artigo 3º ou por populações tradicionais, mais conhecido como indígenas. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Parágrafo 2º. Excetua-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais indígenas. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver aqui as respostas. Os indígenas têm usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras ocupadas em caráter permanente por eles e, portanto, podem explorar sem necessidade de licenciamento ambiental. Errado, errado. A gente já viu várias vezes, inclusive a competência do IBAMA nesses casos, né? Os indígenas podem suprimir vegetação de Mata Atlântica sem autorização do órgão ambiental competente, porque são usufrutuários das terras que habitam. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável para atender à sua subsistência, respeitado o Código Florestal. É exatamente isso aqui. Os indígenas são proprietários das terras que ocupam em caráter permanente. Proprietários. Mas devem explorar segundo as normas ambientais estabelecidas pela Política Nacional do Meio Ambiente e do Código Florestal. Não, eles não são proprietários. Então, resposta correta, letra C, está aí. Vamos para a última das questões. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social. Em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativas técnica e locacional ao empreendimento proposto, conforme disposto no artigo 14 da Lei 11.428 de 2006,
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos puxar aqui a nossa fundamentação. O que é a utilidade pública para os efeitos dessa lei? As atividades de segurança nacional, proteção sanitária, as obras essenciais de infraestrutura e de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento, energia, declarados pelo Poder Público Federal ou dos estados. Então vamos ver aqui, um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica, com base em utilidade pública. A gente viu as situações de utilidade pública, né? Edificação de condomínio residencial, lógico que não vai ser o caso nunca. A licença ambiental de empreendimento de relevante e significativo impacto ambiental, localizado em terreno recoberto de Mata Atlântica, não pode ser concedida em alguma hipótese. Em hipótese alguma, na verdade, ele falou. Não é isso. Existem as previsões que você pode fazer intervenção nessa área. Um produtor de pequena propriedade ou posse rural entende que é possível a obtenção de licença ambiental para atividade agroflorestal sustentável, tendo como motivo o interesse social. É exatamente isso aqui que a gente acabou de ver. Desde que obtida a autorização de supressão da vegetação de Mata Atlântica, com base na Lei 11.428 de 2006, não é aplicável a legislação que exige a licença ambiental de acordo com a Constituição Federal de 88, a Lei 6.938 de 81 e o Decreto 99.274. Não, claro que não, isso aqui também está incorreto. Vamos para a resposta correta. Letra C, marcou aqui errado, mas é a letra C. Bom, é isso, pessoal. A gente viu aqui todas as questões de todos os exames de ordem até hoje, atualizado até o 31º exame. Estou à disposição de vocês. Tendo dúvidas, é só entrar em contato. A gente está sempre à disposição. Valeu! Bom, pessoal, vamos para mais uma questão aqui. O município de Fernandópolis, que já possui aterro sanitário, passa por uma grave crise econômica. Diante disso, o prefeito solicita auxílio financeiro ao governo federal para implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos, que contará com a participação de associação de catadores de materiais recicláveis. Sobre o auxílio financeiro tratado, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que a gente tem de fundamentação aqui. Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 18, vai falar sobre a elaboração de um plano municipal de gestão integrado de resíduos sólidos, né? E o importante aqui está no parágrafo 1º, serão priorizados no acesso aos recursos referidos no caput dos municípios que, optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos recursos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal ou que se inserem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no parágrafo 1º do artigo 16, que são os estaduais. E o inciso 2º, implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formado por pessoas físicas de baixa renda. Como é que eu passo aqui?
Então, vamos analisar aqui as questões. A. Não será possível auxílio financeiro sob pena de violação ao princípio da isonomia com relação aos demais entes da federação. Incorreto, essa aqui não está correta. Letra B. Não será possível auxílio financeiro, uma vez que a coleta seletiva de resíduos sólidos do município de Fernandópolis está sendo realizada parcialmente por associação privada. A gente acabou de ver na lei lá que é possível, é exatamente isso que a gente quer. O auxílio financeiro é possível desde que o município possua até 20 mil habitantes ou seja integrante de área de especial interesse turístico. Não, não tem isso. A gente viu que não existe isso, então resposta letra D. O auxílio financeiro é possível desde que o município elabore plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Então tá aí, essa marcação está incorreta, na verdade é a letra D, é isso mesmo, letra D.